Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Mesa de Debates, nosso Notícias Comentadas, hoje dia 8 de abril de 2021 e muitas coisas acontecendo aí durante a semana, uma delas das quais não tratarei propriamente aqui no programa, mas não posso deixar de prestar minha solidariedade, minhas condolências, né? Apesar de já fazer aí um mês a morte do menino Henri Borel, infelizmente hoje mais do que provado, né? Por mais que já houvesse a desconfiança, mas não podíamos fazer nenhum tipo de alegação, afirmação sem provas, mas acho que agora, mais do que nunca, podemos afirmar e reafirmar aqui a culpa, né, por parte de sua mãe e também do padrasto, o vereador Dr. Jairinho do Rio de Janeiro. Mas deixemos esse caso, vamos aqui mais para o Vale do Paraíba, onde o mundo sindical pegou fogo essa semana, né? Segundo o portal do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, em defesa dos empregos, trabalhadoras de fornecedoras da LG entram em greve. Então, pelo que diz a nota, as 3 fábricas da região que produzem telefones celulares para a LG permaneceram paradas nesta terça-feira. As trabalhadoras da Bluetech e 3C em Caçapava e Santec em São José dos Campos entraram em greve por tempo indeterminado em defesa dos empregos e direitos. Elas estão ameaçadas de serem demitidas caso se confirme o fechamento das fábricas. Em assembleias, elas decidiram cruzar os braços e aguardam o posicionamento das empresas. A LG anunciou na segunda-feira que deixará de produzir celulares. As 3 fábricas produzem exclusivamente smartphones para a marca sul-coreana e juntas possuem 430 trabalhadoras. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e a Santec se reunirão hoje às 11 horas, no caso terça, para discutirem sobre a situação das trabalhadoras. A entidade defende a manutenção de todos os postos de trabalho. Caso se esgotem as possibilidades de permanência das fábricas na região, a luta será para garantir que todos os benefícios pagos aos trabalhadores da LG sejam estendidos às funcionárias da Bluetech, Santec e 3C. Bom, evidentemente, defendemos aqui antes de tudo o emprego acima de qualquer coisa, ainda mais no momento de pandemia como está se vendo. O sindicato vai ainda além, propõe aí a estatização das fábricas e negocia inclusive essa possibilidade com o governo federal. A gente sabe que os interesses aí se contrastam bastante, acabam não conversando muito, mas de qualquer forma parabenizamos as trabalhadoras, as funcionárias e funcionários de maneira geral e que hoje fizeram inclusive passeata exigindo seus direitos, defendendo o emprego e o direito de trabalhar. Vocês podem ver fotos inclusive no site do próprio Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Instagram de forma geral. Nós não divulgaremos aqui neste vídeo, até para não correr risco de censura, como o próprio YouTube já fez algumas vezes, mesmo sendo um material liberado, por parte do sindicato não haveria nenhum problema, mas o YouTube costuma operar de formas misteriosas, com perdão da blasfêmia, mas às vezes o YouTube é um pouco como Deus, opera de formas misteriosas. E passando então para frente, deixo aqui então o nosso parabéns aos funcionários e funcionárias
das fornecedoras da LG e previsões para abril cada vez mais drásticas com relação aos mortos pela pandemia do coronavírus, a doença da Covid-19. Claro que a gente tem visto e é sempre importante divulgar os bons resultados e as boas perspectivas com relação às vacinações, ainda mais agora no momento que temos a Butanvac e a Versamune, vacinas brasileiras, né, desenvolvidas e que serão fabricadas, produzidas no Brasil com todos os devidos requisitos, com toda a devida aprovação e liberação da Anvisa, que com suas pequenas diferenças uma com a outra, serão aí, claro, devidamente bem-vindas para ser mais uma arma, né? Mais armas, no bom sentido do termo, contra a Covid-19. Mas, enquanto as vacinas ainda não atingiram um patamar ainda mais satisfatório do que o que já vem sendo atingido, a gente tem visto aí, por uma série de fatores, dados, índices bastante preocupantes para este mês de abril. Não, em março, né, com a escalada de 2, o salto de 2 para 3 mil na faixa de mortes diárias, os especialistas já apontavam o que não foi de se espantar. Tivemos nesta segunda-feira, até por conta do balanço geral do feriado de Páscoa, nada mais, nada menos do que o recorde, a superação da superação, com 4.195 mortes registradas. Claro que a gente sabe, e voltamos sempre a frisar, não é que morreram 4.195 pessoas em um único dia, mas tudo isso que vem do balanço do feriado, vem com o que foi descoberto e o que foi devidamente comprovado recentemente com relação às mortes, todo esse balanço juntado, averiguado, na tabela liberada na segunda-feira, tivemos essa totalização, portanto, de 4.195 mortes. E essa faixa de 4.000 mortes é, infelizmente, justamente o que os especialistas, os médicos, os infectologistas esperavam mesmo que a gente atingisse em abril, e não será, apesar de triste, não será de todo surpresa que nós tenhamos esse índice, esse patamar diário na cobertura jornalística. Então, por mais que surpreenda, por mais que assuste e para muitos apavore, infelizmente tudo isso é consequência de uma política e também de um comportamento, né? Não podemos também apenas atribuir as questões políticas, principalmente as questões políticas, mas também a questões comportamentais, que não estão respeitando, não estão lidando exatamente como deveriam estar lidando com relação à Covid-19. Então, ontem, por exemplo, atingimos aí mais de 3 mil registros no número total de mortes, e esse vai ser, portanto, né, com essa variação de 3 a 4 mil mortes diárias, esse vai ser o patamar agora para o mês de abril, segundo analistas, segundo estatísticas que vêm sendo devidamente elaboradas. Mas, claro, fazemos aqui sempre a medida, né, a exigência, a solicitação de vacina sim. É o que o Brasil mais precisa nesse momento, e temos visto muitos estados, muitos lugares que só vêm comprovando o quanto a vacinação tem reduzido o número de mortes de determinada faixa etária, além de internações, entre outros problemas.
Queria, com base na questão das vacinas e das políticas para com a Covid-19, convidá-los também, vocês ouvintes do Mesa de Debates, vocês que nos acompanham, a assistirem a entrevista sobre o Pinheirinho, né? O bairro Pinheirinho dos Palmares, desde quando estava na zona sul de São José dos Campos até hoje na região sudeste da mesma cidade, e todo o histórico de lutas que vale a pena acompanhar aí e ouvir um pouco da história. Cito aqui também, entre outras boas entrevistas que vêm sendo feitas pelo canal, a entrevista com o professor Erson, ele que é um militante socialista do Partido Operário Revolucionário, o POR, e apesar dele trazer coisas interessantes nas suas análises, eu entendo que o POR, ele não por desconhecimento, mas talvez por uma ânsia revolucionária, pode-se dizer que momentaneamente equivocada, eles trazem ideias, trazem reflexões que num momento de pandemia é bastante delicado, é bastante complicado de se colocar. Eu entendo o que ele quis dizer, eu entendo o que o grupo, o que o partido, né, quis dizer com relação a se adotar as políticas burguesas e não se adotar uma política operária de fato para combater a pandemia, para lidar com a pandemia. Na verdade, mal saberíamos como citar, como adotar tal política, né? Porque, afinal de contas, era uma doença até então relativamente nova, a gente precisou jogar um pouco aí dentro das regras do jogo. Claro que muita gente foi prejudicada nessa, por outro lado, muitas vidas também foram salvas, apesar de tudo. Então, tem certos momentos que, repito, com todo respeito, né, a divergência de ideias é sempre muito boa, mas é preciso tomar cuidado com o brincar de revolução. Até porque, como a gente tem visto, sem as medidas de restrição, sem as medidas de precaução, evitando o contágio, entre outros, os quadros de mortes, de infecções estariam devidamente muito piores. A gente, concordo com eles que a gente até poderia ter aberto essa discussão logo no início, ter feito conversas, ter aberto o debate assim logo no início, mas não dava para tratar a pandemia como se estivéssemos tratando uma mera gripe comum e continuado com as, digamos, atividades revolucionárias pura e simplesmente normal. Então, vale a pena aí vocês verem, né, acompanharem aí a entrevista com o professor Erson. E claro, não precisa defender nem o meu ponto de vista, nem o ponto de vista dele. Assistam e tirem suas próprias conclusões. E que, repito, foi uma entrevista muito boa, mas que certas pegadas, certas análises que o professor coloca, acho que ficaram bastante complicadas. E também já faz um ano, né? Há mais de um ano que a pandemia está no país.
Agora também, de qualquer forma, o que aconteceu, aconteceu. Não adianta a gente ficar chorando muito sobre o leite derramado. Mas está aí nosso convite para vocês, para a gente fazer jus ao nome Mesa de Debates aqui no nosso canal. E é isso, né? Vou Eu ia falar de outras questões relacionadas a vacinas, né? Aliás, estou até prometendo um material aqui, mas eu acho que isso vai ficar mais interessante a gente trazer médicos, né? Pesquisadores para falarem a respeito. Até tem um colega jornalista do qual eu gostaria muito que ele pudesse vir participar. De uma entrevista aqui no Mesa de Debates, mas infelizmente a empresa, eu por questões éticas não vou aqui citar, mas, até para não prejudicá-lo, mas por questões legais aí, trabalhistas, a empresa tem toda uma burocracia, tem toda uma restrição com permitir seus funcionários, permitir os membros da sua equipe de darem entrevista ou participarem de outros eventos, a não ser que seja algo assim, entre aspas, muito importante ou muito do interesse da própria empresa. Do contrário, né, a gente fica aí apenas observando. Mas eu vou tentar, dentro do possível, trazer alguns materiais dele, né? E isso não tem como me impedir de fazer. Afinal de contas, é público, é material jornalístico aí, é material público. Eu posso, na próxima, trazer algumas questões aí para a gente falar melhor a respeito. O que é importante saber também com relação ao coronavírus, e deixo aqui também a minha lamentação, né? A sogra do meu primo recebi a notícia de que veio a falecer na manhã desta quinta-feira. Deixo aqui meus sentimentos a toda a família. E é muito relativo, a gente continua ouvindo aquela balela de porque eu sou forte, porque eu sou isso, porque eu tenho vitamina D em alta, porque isso, porque aquilo, repetindo. Se uma regra a gente pode esmiuçar, se uma regra a gente pode trazer aqui com relação à Covid-19, é que ela não tem regra. Não dá para você relativizar esse ponto. Você pode ver como houveram casos, uma idosa com mais de 90 anos que foi entubada, sobreviveu ao coronavírus, e jovens aí da minha faixa etária ou até mais novos que praticando esporte, tendo uma vida relativamente saudável, sem comorbidades e infelizmente padeceram, acabaram sendo levados aí por essa terrível doença. Isso me faz lembrar bastante, se me permitem a comparação, um colega, não vou citar o nome dele, mas inteligente o garoto, converso até hoje em dia com ele, é, fez faculdade aí de ciências atuariais, né? Na linha aí da administração, da economia. Um gênio, na minha humilde opinião, mas padeceu para passar no vestibular, tinha tudo para passar, era uma pessoa que se dedicava, fazia testes, fazia provas, aqueles exames de treineiro, enfim, era aquela pessoa que você dizia, nossa, vai passar direto. Levou algo em torno de 4 anos, pelo que me parece, para poder entrar na faculdade que ele queria. Então, E por quê? Porque apesar de todo o treinamento, de todo o preparo, de toda a inteligência, faltava para ele justamente no dia, justamente na hora quando sentava
sua banca, né, na sua cadeira, na sua carteira para executar a prova, para realizar a prova, ele não tinha inteligência emocional para fazer o equilíbrio do tempo, o equilíbrio da prova, o chutômetro, aquela questão de ir para as mais fáceis, depois voltar para as mais difíceis. Resumindo, ou tudo que era necessário para poder passar no vestibular. Então, por causa de um mísero dia, por causa daquele dia que ele por acaso não estava bem, acabava perdendo, entre aspas, todo um ano, né, de luta, de batalha para passar no vestibular. A mesma coisa, se me permitem a comparação, o coronavírus. Você tem uma vida ali saudável, busca ter uma vida saudável, mas às vezes naquele momento que o vírus ataca de uma forma mais forte, ou ataca justamente onde você mesmo nem sabia que poderia ser um ponto fraco seu, ou então ataca e justamente por questão de minutos, às vezes uma pequena diferença do tempo que levou para você ser internado ou não, para você descobrir a doença ou não, são muitas variáveis que é difícil a gente brincar com a sorte, digamos assim. Por isso que reforçamos aqui sempre a necessidade da vacinação e de se tomarem todos os cuidados básicos. Ah, mas André, como é que faz? Eu não aguento mais, há um ano em casa, muitos problemas psicológicos. Falaremos disso também ao longo aí do mês de abril e maio aqui no Mesa de Debates. Podem ficar tranquilos que todas essas questões serão trabalhadas e refaço o convite aí para vocês estarem nos escutando. E agora sim, para encerrar, e essa não é uma opinião do Mesa de Debates, nem do Guilherme, é uma opinião do André Bontempo, esse aqui que vos fala. Tenho visto muitas notícias aí, até por conta de votações no Congresso, votações na Assembleia Legislativa Paulista, e até tem recomendo aí um podcast muito bom da Renata Lopretti pelo, pelo, pelo G1, né? Pelo portal aí da Globo do G1 sobre a privatização, digamos assim, das vacinas. Não é que eu seja contra, eu acho que você tem que ter garantido no sistema público aquilo que vai precisar, aquilo que é necessário. Tendo essa garantia, eu particularmente não vejo problema abrir para o sistema privado. Tem aí toda uma parcela de discussões a respeito. Aliás, esse é um tema que a gente vai ter que tratar daqui a pouco, né? Com a tal da privatização das vacinas. Mas eu repito, não é que eu seja contra as empresas privadas, o setor privado adquirir as vacinas, mas eu acho que o setor público, em primeira mão, antes de tudo, deveria, teoricamente, no mundo ideal, ter a sua garantia em primeiro lugar. E a gente sabe que no mundo prático, no mundo real, as coisas acabam ficando sempre despendulando a balança. Então, tá aí um assunto que é bom observarmos mais adiante também. De qualquer forma, agradeço aqui a todos, um ótimo dia e um ótimo final de semana.